Presta atenção porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para reconhecer a sua cidadania italiana. E além do mais, eu vou te mostrar como economizar no seu processo. Então vai, já pega papel e caneta porque esse vídeo foi feito para você. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou Giovanni Delgado e o primeiro passo que nós precisamos entender é quais são as diferenças entre reconhecer a cidadania italiana via judicial ou via administrativa. O reconhecimento da cidadania italiana via judicial é aquele que o requerente vai necessitar da ajuda de um profissional, seja esse reconhecimento via paterna, via materna ou no processo contra as filas dos consulados italianos no Brasil. Já o processo de cidadania italiana administrativa é aquele que em toda linhagem o requerente vai ter só homens ou que a primeira mulher teve o primeiro filho dela, ou filho no caso, depois de 1948. Então só para ficar mais claro aqui, o processo de reconhecimento da cidadania italiana via administrativa é aquele que o requerente vai ter somente homens em sua árvore genealógica ou a primeira mulher teve seus filhos a partir de 1948. Já o processo de reconhecimento da cidadania italiana via judicial, o requerente vai necessitar do auxílio de um profissional capacitado, seja para entrar com uma ação judicial para o reconhecimento da cidadania italiana via materna, via paterna ou no processo contra as filas dos consulados italianos no Brasil. Mas como esse ponto gera muitas dúvidas, nós criamos uma arte que vai aparecer aqui para mostrar para vocês tudo o que você precisa saber para não ter mais dúvidas. Então vamos lá para a gente ficar bem atento com isso. Então vamos lá, nesse primeiro exemplo nós temos aqui uma árvore que é composta por bisavô, avô, mãe e filho. Porém, o filho nasceu exatamente no dia 1/1 de 1948. Ou seja, esse processo já é caracterizado como administrativo, ok? Já no segundo exemplo, nós temos essa árvore composta por bisavô, avô, mãe e filho. Porém, o filho nasceu no dia 31/12 de 1947. Ou seja, já é um processo judicial. E para acabar com todas as suas dúvidas e, claro, conquistar a sua inscrição para esse canal, nós temos um terceiro exemplo, que é composto por bisavó, avô, pai e filho. Nesse exemplo, o filho da primeira mulher nasceu em 1925, ou seja, muito antes de 1948. E isso caracteriza que o processo ele é judicial. Agora eu acredito que não tenha ficado mais nenhuma dúvida. Mas caso tenha, mesmo que seja a mínima dúvida, usa a caixinha dos comentários aqui embaixo. Nós vamos responder com a maior boa vontade. E uma coisa, esse canal não faz o menor sentido sem você. Por isso eu peço, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós temos vídeos aqui novinhos toda semana e eu acredito que você não vai querer perder mais nenhum vídeo. Então bora, clica aqui no se inscrever, ative as notificações e deixa o like nesse vídeo também. Dá uma moral pra gente e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante e divulgar ele para muitas pessoas. Beleza? Conto com vocês. Bom, então agora que a gente já entendeu quais são as diferenças entre o processo de reconhecimento via administrativo e via judicial, eu vou te mostrar as duas principais modalidades do reconhecimento da cidadania italiana via judicial e, claro, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como você pode economizar tempo e dinheiro no seu reconhecimento. A primeira modalidade que eu trago é o via paterno, ou seja, é um reconhecimento da cidadania italiana via administrativo clássico, ou seja, aquele que só tem homens na linhagem ou que o filho da primeira mulher nasceu depois de 1948. Já o reconhecimento via materno é aquele reconhecimento que o filho da primeira mulher nasceu antes de 1947. E isso vai caracterizar um reconhecimento da cidadania italiana via judicial, beleza? Na realidade, chega até a ser triste ter que entrar com o processo de reconhecimento da cidadania italiana devido ao motivo das desigualdades que eram proporcionadas às mulheres antes de 1948. E ainda bem que a lei veio para corrigir isso e que a partir de 1/1 de 1948 as mulheres italianas passaram a obter os mesmos direitos que os homens. Então é um fato triste,
mas ainda bem que foi corrigido. Tarde, mas foi, né? E uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é que a Lei 33, de 17/1/2014, diz que a administração pública italiana tem até 730 dias para concluir um processo. Ou seja, o seu consulado, o consulado da sua jurisdição, tem o prazo legal de até 2 anos para concluir o seu processo. O que a gente sabe que isso daí não é nenhuma realidade no Brasil. Por isso, muitos requerentes estão entrando com processo de uma ação judicial contra a fila dos consulados italianos. Afinal, se tem a lei que deve ser concluído um processo até 730 dias, nada mais justo do que você entrar com uma ação exigindo que aquilo seja efetivamente concluído. Então agora que já ficou bem claro o que é um processo de reconhecimento da cidadania italiana, via administrativo, via judicial, a gente já viu as variações que pode ter ali no via judicial. Inclusive, uma coisa que eu quero deixar bem claro, o meu processo foi administrativo, eu vou deixar aqui nos cards a playlist para vocês darem uma olhada, saber como foi, a quantidade de tempo que durou, quanto que eu gastei, isso daí sempre ajuda. E se de repente não servir para você, indica para algum amigo que você sabe que está reconhecendo via administrativo, porque eu tenho certeza que vai ajudar ele. É uma playlist que está muito boa, então indica lá, beleza? E antes da gente seguir para a parte principal ali que eu sei que você está esperando, que é como economizar dinheiro efetivamente no teu processo, nós fizemos uma espécie de brincadeira aqui, mostrando simplesmente 10 diferenças entre o reconhecimento da tua cidadania italiana via judicial e via administrativa. Então acompanha aí que ficou bem legal. O primeiro ponto que eu trago para vocês aqui é o tempo de duração dos processos. O administrativo tem uma média aí para durar entre 4 e 6 meses. É lógico que isso pode se prolongar em determinadas situações. Já o administrativo, o tempo é em média de 1 a 2 anos. Ou seja, nesse caso, o ponto vai para o administrativo. O segundo ponto que eu trago para vocês é a questão da comodidade. Enquanto o administrativo você precisa ir para a Itália, se deslocar e tudo mais, já o judicial você pode permanecer no Brasil no conforto da sua casa. Nesse ponto, ao meu ver, o ponto vai para o judicial. Terceiro ponto são as certidões em inteiro teor. Aqui nós temos tanto o administrativo quanto o judicial tendo a necessidade de você apresentar as certidões todas em inteiro teor. Então, nesse caso, nós temos um empate. Quarto ponto que eu trago para vocês são os custos com as retificações. Enquanto o administrativo, o ideal é que você retifique tudo para você evitar problema quando você for para a Itália, já o judicial ele é um pouco mais permissivo, ou seja, as certidões de quem já faleceu, a não ser que sejam erros muito grotescos, você não tem a necessidade de fazer essa retificação, ficando simplesmente para fazer dos que estão vivos, tá? Então nesse ponto eu vejo que o judicial ele leva um ponto porque ele é mais tranquilo, ou seja, você vai economizar um pouco mais. Só um detalhe é que as certidões que devem ser transcritas no judicial, essas sim devem estar totalmente corretas, afinal são documentos ali que você já está em primeira linha, ou seja, você vai precisar dele, então tem que estar retificado corretamente conforme deve ser. Quinto ponto são os custos com as traduções. Ambos os processos você vai ter que traduzir todas as certidões. Porém, o ponto vai para o judicial, porque no judicial você não tem a necessidade, ou muitas vezes você não tem a necessidade de apresentar as certidões de óbito. Então, ponto para o judicial. Sexto ponto que eu trago para vocês é sobre utilizar a pasta da família. Enquanto no administrativo você pode utilizar essa pasta quase em todos os comunes da Itália, já no judicial isso daí não é uma possibilidade, ou seja, você não pode usar. Por isso, ponto para o administrativo. Sétimo ponto é a apresentação da CNN. Nesse ponto aqui, tanto administrativo quanto judicial tem a necessidade da apresentação da CNN, portanto nós temos um empate. E antes de eu te mostrar como você vai economizar dinheiro no reconhecimento do teu processo, eu quero falar que o oitavo ponto é a ID. Então quem reconhece esse processo na Itália já tem por direito de sair com esse documento de lá. Já quem reconhece isso de forma judicial, já quem fez o reconhecimento de forma judicial fora de um consulado da União Europeia, vai poder somente solicitar esse documento através de duas formas. O primeiro é, se ele for morar na Itália, ele vai solicitar a ID no comune em que ele estiver residindo. Já se ele for para a Itália, a passeio ou alguma coisa, ele pode solicitar no comune
que ele fez o reconhecimento, ou seja, o comune do bisavô dele era de tal cidade, ele tem que ir nessa tal cidade e fazer a solicitação ali. Portanto, o ponto vai para quem reconhece de forma administrativa, porque é muito menos burocrático. Então, ponto para o administrativo. Nono ponto é a solicitação do passaporte. Já que a gente está falando de documentos, então o passaporte agora é a bola da vez. Tanto o administrativo quanto o judicial tem direito a solicitar esse passaporte. Então aqui nós temos um empate. E para finalizar, o 10º ponto que eu trago para você é sobre os custos com assessorias. Tanto o administrativo quanto o judicial, pelas pesquisas que nós fizemos, está rondando entre 2 e 4 mil euros. Ou seja, nesse ponto aqui, nós temos um ponto de empate. E o resultado dessa nossa brincadeira definitivamente é um empate. E sabe o que vai decidir isso daqui? É simplesmente se você tem vontade de conhecer um novo país, conhecer uma nova cultura, viver uma nova experiência e, claro, se tua árvore genealógica e teu bolso permitir. E já que a gente falou em dinheiro, eu quero trazer para vocês uma mega oportunidade. Sim, cara inscrito, você é um privilegiado por estar aqui nesse canal. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte: quem entrar em contato com a SS Assessoria através do e-mail que estará aqui na descrição e apresentar o cupom para eles em terras europeias, ou seja, lá no e-mail você vai digitar em terras europeias, eles vão dar 100 euros de desconto caso você feche o processo de reconhecimento da sua cidadania italiana com eles, independente se seja administrativo ou se seja judicial. Mandou o e-mail para eles, colocou o cupom em terras europeias, fechou o reconhecimento, automaticamente 100 euros de desconto que você vai ganhar. Fala pra mim, isso daí não é uma mega oportunidade? São 100 euros de economia que você vai fazer. Fala sério, esse canal é incrível, não é não? E para fechar com chave de ouro, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like e, claro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Afinal, não é todo dia que 100 euros caem do céu, então aproveita isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui do lado tem 2 vídeos que nós recomendamos. Até uma próxima e fui!